Engenharia de software. Se a gente parar para pensar, essas duas palavras juntas soam até meio estranhas, né? De um lado, software, uma coisa criativa, abstrata. Do outro, engenharia, que a gente logo pensa em pontes, prédios, precisão. Mas olha, essa combinação não só faz todo o sentido, como é a base do mundo digital que a gente conhece hoje. Vamos mergulhar nessa história para entender como isso aconteceu. Então, fica a pergunta: por que raio software precisa de engenharia? Não é só, sei lá, sentar e escrever código? Bom, a verdade é que quando os sistemas começam a ficar gigantes e super complexos, essa ideia de só escrever código simplesmente para de funcionar. E a história mostra isso muito bem. Para a gente entender de onde veio essa necessidade, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá para um período que ficou conhecido como a crise do software. E não foi um probleminha qualquer não, foi uma onda de problemas que cresceu tanto que ameaçou parar o avanço da computação inteira. Pensa só, estamos em 1968. Os computadores, o hardware, estavam evoluindo numa velocidade maluca. Mais memória, processadores mais rápidos, era incrível. Só que o software simplesmente não conseguia acompanhar. E foi bem aí, no meio de uma conferência, que alguém usou pela primeira vez o termo engenharia de software. Era uma tentativa de dar um nome, de entender o caos que estava instalado. E que caos era esse, afinal? Bom, imagina o seguinte: projetos que estouravam o orçamento e o prazo, o tempo todo. Era a regra, não a exceção. Os programas que conseguiam ser entregues eram super instáveis, cheios de bugs. O desempenho era péssimo. E a pior parte? Tentar consertar ou atualizar esses sistemas, nossa, era um pesadelo, caríssimo e mega complexo. Aquele jeito informal de fazer software, que funcionava para coisinha pequena, simplesmente não dava mais conta do recado. A solução para essa crise toda ficou claro. Não era só tentar escrever código mais rápido. Não adiantava. O que se precisava era de uma abordagem totalmente nova. Uma disciplina de verdade. E foi assim que engenharia de software nasceu. Ela veio como uma resposta direta para todos esses desafios, com a missão de trazer ordem, previsibilidade e, claro, qualidade para a área. Então, resumindo, o que é essa tal de engenharia de software? A ideia central é pegar os princípios sólidos, já testados e comprovados da engenharia tradicional e aplicar no mundo do software. O objetivo é bem claro: criar programas que sejam confiáveis, que funcionem bem e, claro, fazer isso de um jeito que não custe uma fortuna. É basicamente a busca por um processo organizado, com começo, meio e fim. E aqui tem um ponto super importante. Não dá para tratar software do mesmo jeito que se trata hardware. São coisas completamente diferentes. Pensa assim: o hardware é fabricado, tipo em uma linha de montagem. Já o software é desenvolvido, é um processo de engenharia, quase artesanal. O hardware enferruja, desgasta. O software não, mas os erros que estão lá desde o começo, uma hora aparecem. E a manutenção dele é muito mais complicada. É de fato um bicho totalmente diferente que precisa de um jeito diferente de lidar. E para conseguir domar esse bicho, a engenharia de software propõe uma espécie de jornada, um mapa. Em vez de sair mergulhando de cabeça no código de forma caótica, a ideia é ter um caminho claro, com etapas bem definidas que levam um projeto da ideia inicial até ele virar realidade e até mesmo depois disso. E esse caminho se baseia em 4 atividades que são a espinha dorsal de tudo. Primeiro de tudo, a especificação, ou seja, entender e definir exatamente o que o software tem que fazer. Depois disso, vem o projeto e a implementação, que é quando se desenha a arquitetura e finalmente se constrói o programa. Aí entra a validação, para ter certeza que ele faz o que foi pedido. E por fim, a evolução, que é sobre adaptar e manter esse software funcionando direitinho com o passar do tempo. E olha, tem uma citação de um pioneiro da área, o Frederick Brooks, que resume perfeitamente a importância daquela primeira etapa. Ele disse: a parte mais difícil ao construir um sistema de software é decidir o que construir. Nenhuma outra parte é mais difícil de consertar depois. E a mais pura verdade. Errar na especificação lá no comecinho é o erro mais caro e mais complicado de arrumar. Decidir o que fazer é a parte mais crítica de todo o processo. Beleza, então a gente já tem o mapa, as etapas da jornada, mas a questão é como a gente percorre esse caminho. Basicamente, existem 2 grandes filosofias, 2 maneiras de pensar que moldaram a indústria. Uma que foca em planejar tudo nos mínimos detalhes lá no começo e outra que foca em se adaptar às mudanças que aparecem no meio do caminho. De um lado, a gente tem um modelo cascata. Ele é todo sequencial, bem rígido. Uma fase precisa terminar completamente para a próxima poder começar. Parece lógico, né? E na teoria, até funciona. O grande problema é que no mundo real as coisas mudam o tempo todo. E foi aprendendo isso na marra que a indústria chegou no outro lado da moeda, as metodologias ágeis.
Elas são o oposto, iterativas, flexíveis, feitas justamente para a gente conseguir lidar com as incertezas e as mudanças que sempre acontecem. E só para dar um exemplo concreto desse mundo ágil, vamos pegar o sprint, que é uma peça central do Scrum. Imagina que o sprint é como se fosse um mini projeto completo de software, só que bem curtinho, durando tipo umas 2 ou 3 semanas. Nesse tempo, a equipe foca em entregar um pedacinho do produto que já funciona, que já tem valor. Isso é genial porque permite receber feedback super rápido e dá aquela sensação de que o projeto está andando de verdade. Bom, a gente já passou pela história, pelos processos, pelas metodologias todas, mas no fim das contas, por que isso tudo realmente importa? O que isso muda na nossa vida? Importa e muito, porque a engenharia de software é a disciplina invisível que segura o nosso mundo moderno. É ela que garante que o aplicativo do banco vai funcionar, que o sistema que controla os aviões no céu é confiável, que o software do nosso carro não vai falhar. É a engenharia de software que torna possível construir sistemas absurdamente complexos de um jeito organizado e que permite que toda essa tecnologia continue evoluindo para atender o que a gente precisa. Então, para fechar, fica aqui uma reflexão. Pensa aí, desde aquele serviço de streaming que a gente usa para relaxar, até as ferramentas de trabalho que nos conectam todos os dias, qual parte do nosso mundo digital simplesmente desmoronaria se não existisse essa busca constante por ordem, por qualidade e por confiança no meio do caos que é criar software? É algo para se pensar, não é mesmo?